Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Academia de Radiologia. Eu sou a professora Ana Cláudia Machado Silva. E no vídeo de hoje eu quero te perguntar se você sabe qual a origem das radiações ionizantes. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, vem comigo que eu vou te mostrar de onde elas vêm. Então, dando sequência ao nosso vídeo anterior, inclusive se você quiser assistir, tem um card aqui que você pode clicar nele, onde nós falamos das radiações ionizantes, as suas divisões, os tipos de radiações ionizantes que nós temos. E hoje eu vou te mostrar qual a origem, de onde essas radiações vêm. Então, se você não está inscrito ainda nesse canal, já aproveita e se inscreve nesse canal. Toda semana a gente tem aí um vídeo falando sobre o mundo das radiações e descomplicando aí a física médica para você. Então, tendo aí inicialmente uma visão macro, uma visão do todo, nós vamos ter, por exemplo, a radiação cósmica, que é a radiação que vem do espaço. Então, todos nós estamos sujeitos o tempo todo a receber essas radiações ionizantes. E ainda dessas radiações, nós podemos ainda dividi-las em radiações naturais, como essa que vem do espaço, essa radiação cósmica. E temos também as radiações artificiais, que são aquelas criadas pelo homem, através de processos como nos aceleradores de partículas, nos reatores nucleares. Nós aí podemos produzir elementos que emitem radiação. E também através de equipamentos geradores, como os próprios aceleradores lineares, os equipamentos de raio-x. Nesses aí nós produzimos as radiações artificiais. E aí, concluindo, nós temos radiações em todo lugar. As radiações, por exemplo, das rochas, do solo, da própria água e do ar. E agora eu quero te mostrar exatamente de onde vem cada uma das radiações, as radiações corpusculares e as radiações eletromagnéticas. E aqui só para a gente relembrar, quando falamos em radiações ionizantes, nós falamos daquelas radiações que têm energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Então são radiações energéticas, né, que têm energias aí maiores do que outros tipos de radiações, como por exemplo as radiações na faixa aí do visível, na faixa do infravermelho, as próprias micro-ondas. Essas são radiações de menor energia. Aqui nós falamos das radiações, por exemplo, as corpusculares, as partículas alfa, beta, as radiações eletromagnéticas, como a radiação gama, os próprios raios-x. Então vem comigo agora para entender a origem de cada uma delas. Então nas radiações corpusculares, só para a gente lembrar aqui, são as radiações que têm massa e têm carga elétrica. E aí essas radiações, a grande maioria delas, tem origem nuclear, ou seja, elas são emitidas através de processos que ocorrem no núcleo. Então veja só que eu destaquei aí essas radiações e aí a origem, ou seja, os elementos radioativos que emitem essas radiações. E aí quando nós falamos dos elementos radioativos, são aqueles átomos que a gente classifica como instáveis. Então quando você ouvir falar, um elemento radioativo, um átomo radioativo, significa que no núcleo ele tem uma instabilidade devido à quantidade de partículas que tem ali, devido à quantidade de nêutrons em relação à quantidade de prótons. Então, por exemplo, aí vamos ver a primeira origem. Quando nós falamos das partículas alfa, que a gente já discutiu no vídeo anterior. As partículas alfa, quais são os elementos, por exemplo, que emitem? Qual a origem de uma partícula alfa? Então eu destaquei aqui o radônio 226, assim como o rádio 222, porque eles são elementos que emitem esse tipo de partícula. Então qual a origem de uma partícula alfa? A origem dela é justamente através desses elementos, né? Esses elementos têm uma instabilidade nuclear e emite aí esta partícula nesse processo de decaimento. E aí nós temos as betas, lembrando que nós temos beta mais
e a beta menos. As betas mais são chamadas também de pósitron. E qual a origem desses pósitrons? Quando nós temos elementos como o flúor 18 e o gálio 68. Então, esses elementos emitem aí pósitrons, emitem beta mais. E a beta menos, também chamada de negatron, nós temos os elementos, por exemplo, como o iodo 131 e o lutécio 177. Existem só esses? Não, existem inúmeros. Eu estou trazendo aqui aqueles principais que são utilizados, por exemplo, nesses dois casos, do beta mais e o beta menos, são utilizados na rotina de medicina nuclear. Então, o iodo 131 e o lutécio 177 são emissores de partícula beta negativo, como a gente falou lá no outro vídeo, são utilizados para tratamento, mas também podem ser utilizados para diagnóstico. E aí nós temos os prótons e os elétrons, e aí a origem dessas partículas é no próprio átomo. Então, através de processos de aceleração dessas partículas, nós podemos ter feixe de prótons e também podemos ter feixe de elétrons, como no caso, a gente precisa de equipamentos para isso. Então, o feixe de prótons a gente consegue através do uso de um ciclotron, e o feixe de elétrons a gente consegue através de um acelerador linear, pensando aí no uso dessas partículas para tratamento. E aí, por fim, nós temos aí a radiação eletromagnética. E nós vamos ter os raios-x e a origem. Qual a origem dos raios-x? A principal origem é através do uso de um tubo de raio-x, ou também conhecido como ampola de raio-x. E a produção desse tipo de radiação ocorre quando aplica-se uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão elétrica entre o catodo e o anodo desse tubo de raio-x. Então, essa diferença de potencial associada a uma corrente, a uma miliamperagem, nós temos a aceleração de partículas colidindo num alvo metálico. E esse processo gera o raio-x. Então, isso significa que a origem dos raios-x nesse processo que eu estou mostrando é um processo artificial. Eu preciso de energias envolvidas e preciso de um disparo, de uma ação. Então, eu posso ter um momento de produção de raio-x e interrompo essa produção e eu não tenho mais. Já na radiação gama, que tem origem nuclear, e aí só para a gente linkar, os raios-x têm origem na eletrosfera, não é um processo nuclear, é um processo que ocorre na eletrosfera. Já a radiação gama, olha que interessante, a radiação gama tem origem nuclear e é uma emissão espontânea. Por quê? Porque é devido a um processo nuclear. E aí é um processo de decaimento radioativo, né? Um ajuste que vai ocorrer lá no núcleo vai fazer com que ele emita um excesso de energia que ele tem ali. E aí esse processo não é possível pará-lo, né? Eu não posso ligar e desligar essa emissão de radiação gama. Então é um processo espontâneo, é um processo natural. Então eu posso dizer, se eu tenho um elemento emissor de radiação gama, que também tem na natureza, eu posso classificar isso como uma radiação natural. Então veja que interessante que as diferenças entre essas duas energias, ambas são radiações eletromagnéticas, porém de origens diferentes. Uma produzida na eletrosfera através de um processo que a gente precisa interferir aplicando a diferença de potencial à corrente, e outra é um processo natural, mas que eu preciso de um elemento radioativo para isso. E a radiação gama aí, que tem origem nuclear, nós também temos elementos que vão emitir esse tipo de radiação. Então, como por exemplo, o technécio 99M, que é um elemento muito utilizado nos exames de medicina nuclear, nas cintilografias. Temos também o iodo 131, que a gente acabou de ver. E esse elemento, além dele ser um emissor de beta negativo, ele também emite gama, assim como o cobalto 60, assim como no seu processo de decaimento emite gama. E aí
nós temos essas aplicações. E a radiação gama aí, emitida do cobalto 60 pode ser utilizado para tratamento, pode ser utilizado para esterilização de alimentos, de materiais, por exemplo. Então veja como esse universo das radiações, ele é imenso, e eu espero ter te ajudado aí a ampliar muito a sua visão em relação às radiações ionizantes. Então, espero aí que você tenha entendido a origem dessas radiações, de onde elas vêm. Mas o principal é que a gente está imerso aí no ambiente com diferentes tipos de radiações, inclusive as radiações ionizantes. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo, deixa aqui nos comentários abaixo que eu vou te responder assim que possível. E aí, se você gostou desse vídeo, acha que esse assunto é interessante, aproveita e se inscreve aqui nesse canal. E eu vejo você no próximo vídeo. E nesse próximo vídeo eu vou te mostrar aí uma outra classificação dessas radiações, dependendo do tipo de interação. Se esse assunto te interessa, fique ligado aqui no nosso canal. Tchau, tchau!